Como empreender do zero na engenharia elétrica? Vamos falar sobre esse início na jornada empreendendo na engenharia elétrica, o que sempre é um desafio. Então, nesse vídeo, a ideia é tornar esse desafio um pouco mais tranquilo para o engenheiro eletricista. Em primeiro lugar, a gente tem que evitar erros comuns ao empreender, como, por exemplo, investir em uma super infraestrutura desnecessária. Muita gente que vai, por exemplo, para o mercado de projetos, antes de fechar seu primeiro cliente, já fechou lá 300 softwares para fazer projetos elétricos. O cara que vai para as consultorias já comprou um analisador de energia. Aí ele já começa a profissão com a corda no pescoço. Não, vamos lá. Precisamos primeiro nos preparar, saber as soluções que nós temos que enfrentar ali nesse mercado, mas evitar custos desnecessários que vão pressionar o negócio desde o início. Então, quero compartilhar com vocês dois erros muito comuns, que é evitar uma super infraestrutura e evitar também constituir uma empresa logo no início. Não precisa ter empresa para começar a empreender como engenheiro eletricista. É possível fazer os trabalhos ainda no CPF. À medida que você vai se desenvolvendo e vai valendo a pena ter empresa por uma questão de impostos, por exemplo, aí sim vai valer a pena, mas não precisa começar dessa forma. Pode ser feito um cadastro autônomo na prefeitura, né, que é muito mais rápido e também em relação aos valores ali muito mais fácil de começar, né? Beleza, o primeiro passo importante para um engenheiro eletricista que quer começar a empreender é saber qual a solução você vai oferecer para o mercado, ou qual problema você vai ajudar a resolver, ou como você vai ajudar aquele problema, aquela solução a ser mais rápida. Tá? Então você tem que pensar qual problema você quer solucionar do mercado. Um projetista, por exemplo, ele ajuda a desburocratizar esta parte inicial da viabilidade do projeto elétrico e faz as coisas acontecerem. Um perito judicial, por exemplo, resolve, que é a atividade que eu faço hoje, inclusive, resolve ali um problema do juiz, que ele precisa julgar um caso relacionado à área de engenharia elétrica, porém ele não tem informações técnicas suficientes nem conhecimento para fazer isso sozinho. Então vai lá o perito judicial engenheiro eletricista, elabora um laudo que vai facilitar na compreensão do juiz, e ele vai poder julgar aquele caso com os subsídios técnicos apropriados, né, e fazer a justiça, que no final das contas é o trabalho dele. Então, em primeiro lugar, o engenheiro eletricista precisa saber qual é a solução que vai oferecer para um determinado mercado. E claro, a segunda opção ali é definir qual o perfil de cliente ideal desse negócio. Então, se é projetista, vai para a área de projetos residenciais, vai para a área de projetos comerciais, vai para a área de projetos até determinada potência instalada, né? Ou se ele quer ser projetista de subestações, projetos maiores, ter um nicho específico, né? Tudo isso ele precisa pensar também em relação ao potencial daquele mercado. Por exemplo, eu atuo na área de perícias judiciais, o meu perfil ideal de clientes são os magistrados, estão lá dentro dos tribunais de justiça, então é eles quem eu tenho que agradar, entregar bons trabalhos para gerar as minhas recorrências. Então me especializei nesse tipo de trabalho para esse tipo de público, que se resume lá na perícia judicial. Por exemplo, em terceiro lugar, a gente tem que se expor ao mercado onde estão esses clientes, né? Participar desses canais onde a gente vai ter então esse elemento de ligação entre o serviço oferecido por nós e o cliente interessado no nosso trabalho, o que precisa do nosso trabalho, o que a gente ajuda a resolver a dor dele. Então, se expor a esses canais. Um projetista, por exemplo, pode ser uma boa ideia ele colocar um anúncio no Google, ter um site, por exemplo, para absorver esse tipo de demanda, quando uma pessoa faz uma pesquisa lá no Google, preciso de um projeto elétrico aqui na minha região. Vai aparecer o engenheiro eletricista lá daquela região. Talvez seja um canal importante para um projetista na área de engenharia elétrica. Já para um perito judicial como eu tenho que fazer um cadastro no Tribunal de Justiça, e quanto melhor eu faço esse cadastro, quanto melhor eu exponho ali as palavras-chave na hora do cadastro, e quanto mais capacidade técnica eu demonstro nessa área, mais o juiz vai encontrar ali meu nome e vai saber que eu posso ajudar ele em uma perícia de incêndio, por exemplo, em uma perícia fotovoltaica.
e assim vai, né? Temos diversas demandas aí na perícia judicial. Depois da exposição ao mercado, onde estão esses clientes ideais, a gente precisa aprender a negociar e precificar o nosso serviço. Então, o projetista pode levar em conta, por exemplo, a área que ele vai projetar, né, para fazer a sua precificação. Já na perícia judicial, a gente faz através de honorários, calcula um valor de hora técnica, dependendo do tipo de perícia, valor de causa do processo judicial, e estabelece ali uma estimativa de quantidade de horas para executar aquele trabalho. Na perícia judicial tem uma perícia em campo e depois a gente faz o laudo pericial, né? São as duas atividades ali que a gente geralmente faz e que toma algum tempo. Então a gente estima uma quantidade de horas e multiplica por um valor de hora técnica. Cada atividade, cada mercado tem as suas nuances e tem também as suas estratégias de precificação e negociação para que a gente consiga fechar esse serviço. E por fim, a gente tem que executar muito bem esse serviço, porque não adianta a gente conseguir a demanda, fazer um esforço enorme e depois a gente entregar um resultado meia boca. A gente precisa, como engenheiro eletricista, a nossa maior credencial é o nosso próprio nome, é a confiança que os nossos clientes têm na gente e as indicações que a gente vai tendo ao longo do caminho vão gerando um efeito bola de neve no nosso negócio. Então, como perito judicial, eu entrego um excelente laudo pericial, um laudo pericial blindado para que o juiz que fez a nomeação, que me escolheu, goste do meu trabalho e pense assim, poxa, esse perito é melhor que os outros que estavam atuando aqui para mim, ele é ponta firme, então vou guardar esse nome e vou dar mais demandas para ele, vou dar demandas cada vez maiores para ele e assim a gente vai construindo um nome, por exemplo, nessa área que eu atuo, que é a perícia judicial. Então, se você quer aprender a empreender do zero na perícia, na engenharia elétrica ou na perícia judicial também, é o que eu ensino aqui no canal da Elétrica Forense. Tem um monte de vídeos sobre engenharia elétrica, sobre a perícia judicial aqui no nosso canal. Fique ligado que sempre sai vídeos novos, então se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e se você já está interessado na área de perícia judicial, tem também a lista de espera aqui, aproveitando que eu citei, né, a perícia judicial. No nosso vídeo tem a lista de espera aqui na descrição do vídeo, tem também os nossos conteúdos semanais de aulões gratuitos, uma vez por semana a gente fala sobre carreira de engenharia elétrica e muito conteúdo sobre a própria perícia de engenharia elétrica também no canal. Tudo ali na descrição do vídeo você vai encontrar, é só preencher o formulário que você ou entra lá no grupo dos aulões ou faz parte da lista de espera da formação então. E recomendo você vasculhar aqui o canal porque tem muito conteúdo para engenheiro eletricista, conteúdo útil, conteúdo que agrega. Aproveita todos esses vídeos que nós temos aqui no nosso canal e eu te vejo então em um próximo vídeo.